Olá a todos, bem-vindos a mais um estudo aqui da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Juntos aqui estamos para mais um estudo da obra Jesus no Lar, obra do autor espiritual Neio Lúcio, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Nós estamos aqui para estudar e junto conosco está a nossa irmã Andréia. Tudo bem, Andréia? Olá, meus amigos, Silvio, Marcelo, muito feliz de estarmos todos reunidos novamente para mais um momento de estudos. Que Deus seja conosco. Amém. E também o nosso irmão Marcelo. Oi, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Silvio? Tudo bem, André? Oi, pessoal. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja conosco, que seja uma excelente aula para todos nós. Mais uma vez, muita gratidão e alegria de estar com todos vocês, viu? Perfeito, Marcelo. Muito bom estamos juntos aqui, né? Então, possamos, a partir desse instante, nos prepararmos, né? Possamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. E em prece, primeiramente, nós agradecemos por mais essa oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui reunidos, em nome de Deus e em nome de Jesus, para mais essa nossa atividade de estudo. Para tanto, pedimos em nossa prece, para que possam ser criadas e mantidas as condições benéficas necessárias a esta nossa atividade. Pedimos para que uma grande quantidade de recursos benéficos, uma grande quantidade de amor, de fluidos e de energia possam nos envolver e possam nos preparar para a atividade que será realizada, possamos aí ser harmonizados, equilibrados, fortalecidos. E pedimos também, nossa prece, o amparo e assistência dos nossos irmãos mentores espirituais, nossos irmãos instrutores espirituais que nos acompanham, nos assistem, nos orientam em nossos estudos, né? Aqui do Jesus no Lar. E pedimos para que cada um que está acompanhando esse estudo possa ser envolvido pelas boas mentalizações impregnadas de qualidades morais, né? Ampliando aí a capacidade de compreensão e de entendimento para os ensinamentos que serão abordados nessa oportunidade. Assim sendo, possamos juntos, agradecidos que estamos pela oportunidade, formularmos a prece que o Mestre Jesus nos ensinou e pedimos para que essa prece possa subir às esferas superiores e retorne a nós em forma de bênçãos e em forma de fluidos, provendo tudo o que nos seja necessário. Após a prece, nós pediremos a permissão para que possamos dar por iniciados os nossos estudos de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vós é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre, nós declaramos por iniciado o nosso estudo, né? Pedimos aí a permissão para que possamos realizá-lo. E pedimos a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, já podemos começar, então, agora o nosso estudo, né? Feita a devida preparação, podemos já começar fazendo a leitura aqui do capítulo 36, nosso capítulo de hoje. Eu vou pedir para a Andréia começar a fazer a leitura, né? Andréia, pode ser? Claro, claro. Capítulo 36. O problema difícil. Entre os comentários da noite, um dos companheiros mostrou-se interessado em conhecer a questão mais difícil de resolver nos serviços referentes à procura da luz divina. Em que setor da luta espiritual se colocaria o mais complicado problema? Depois de assinalar variadas considerações acerca do assunto, o mestre fixou no semblante uma atitude profundamente compreensiva e contou. Um grande sábio possuía 3 filhos jovens, inteligentes
e consagrados à sabedoria. Em certa manhã, eles altercavam a propósito do obstáculo mais difícil de vencer no grande caminho da vida. No auge da discussão, prevendo talvez consequências desagradáveis, o genitor benevolente chamou-os a si e confiou-lhes curiosa tarefa. Iriam os três ao palácio do príncipe governante, conduzindo algumas dádivas que muito lhes honraria o espírito de cordialidade e gentileza. O primeiro seria o portador de rico vaso de argila preciosa. O segundo levaria uma corça rara. O terceiro transportaria um bolo primoroso da família. O trio fraterno recebeu a missão com entusiástica promessa de serviço para a pequena viagem de 3 milhas. No entanto, no meio do caminho, principiaram a discutir. O depositário do vaso não concordou com a maneira pela qual o irmão puxava a corça delicada, e o responsável pelo animal dava instruções ao carregador do bolo, a fim de que não tropeçasse, perdendo o manjar. Este último aconselhava o portador do vaso valioso para que não caísse. Obrigado, Andréa. Valeu. Marcelo, pode continuar? Sim, claro. Vamos lá. O pequeno séquito seguia, estrada fora, dificilmente, porquanto cada viajor permanecia atento às obrigações que diziam respeito aos outros, através de observações acaloradas e incessantes. Em dado momento, o irmão que conduzia o animalzinho ouviu da própria tarefa a fim de consertar a posição da peça de argila nos braços do companheiro, e o vaso, premido pelas inquietações de ambos, escorrega, de súbito, para espatifar-se no cascalho poeirento. Com um choque, o distraído orientador da corça perde o governo do animal, que foge espantado, abrigando-se em floresta próxima. O carregador do bolo avança para assustar-lhe a fuga, internando-se pelo mato adentro, e o conteúdo de prateada bandeja se perde totalmente no chão. Desapontados e irritadiços, os três rapazes tornam a presença paterna, apresentando-lhe cada qual a sua queixa e a sua derrota. O sábio, porém, sorriu e explicou-lhes: aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intricado problema do mundo, meus filhos, é o de que cada homem cuidar dos próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cogitamos de responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. Jesus calou-se pensativo e uma prece de amor e reconhecimento completou a lição. Muito bem. Muito interessante, né? Essa narrativa aí trazida, né, para nós no estudo de hoje, o ensinamento de Jesus, viu? Que nos orienta aí a respeito de um problema difícil, né? Que é o título aqui do capítulo. E que problema difícil que é esse que ele está falando, né? Para nós, né? Que ele ilustrou com essa história, né? Tudo mais, mas de que problema que ele está falando para nós? Né? Tá aqui indicado bem no comecinho do capítulo, tá? Aqui, ó. É um problema difícil de resolver nos serviços referentes à procura da luz divina. Certo? E que vem a ser essa procura da luz divina que está sendo colocada aqui para nós? A nossa elevação espiritual, percebem? Tá? Então, se a gente for prestar bem atenção, uma história aí singela, né, simples, mas com fatos, né, assim, bem interessantes para nós e que vão apontar, né, um caminho, né, uma conduta para a gente seguir, para a gente poder trilhar a nossa o quê? Evolução espiritual, certo? Porque vocês sabem que nós somos criados simples e ignorantes, né, para que a gente possa progredir e evoluir espiritualmente. Em determinado momento da nossa vida, a gente precisa dessa orientação, tá? A gente pode, numa trajetória, né,
digamos, sem fim, né? Uma vez criados, a gente não perece jamais, né? Como espírito, tá? Como espírito. Jesus fala para nós de verdades espirituais. Ele utiliza exemplos materiais, né, do nosso dia a dia, para falar de verdades espirituais para nós, para orientar a nossa evolução, tá? A nossa trajetória de progresso, né, espiritual. Aí, no capítulo seguinte, está aqui, ó, a pergunta: em que setor da luta espiritual se colocaria o mais complicado problema? Né? Onde que está a nossa maior dificuldade? Foi o que foi colocado para nós. E aí vem a narrativa, que em síntese, né, que a gente tem aí, são 3 filhos jovens, né, inteligentes e consagrados à sabedoria. Tá? Então eles têm lá, né, aptidões intelectuais, né, ou seja, tem ali estudo, né, como está sendo provado para nós. Eles têm um preparo para isso, mas e tinham uma missão, né, que aqui, lógico, na narrativa é uma missão assim, é, né, uma situação que eles teriam que levar um presente, né? Os 3 iriam levar presentes para um governante, né? Tá certo? Um príncipe, né? Tá aqui, ó, um príncipe governante. Tá? Então foi isso. Então eram 3 filhos jovens que um grande sábio, né? Um grande sábio possuía 3 filhos jovens e a eles foi dada a missão de levar os presentes, tá certo? Né? E aí foram. E o que aconteceu, né? Que no final o Marcelo leu para nós. A gente sabe que, mais para o final aqui da narrativa, cada um, em vez de cuidar de levar o seu presente, né? Tá certo? Lá para o príncipe governante, né? E os 3 chegarem lá com os presentes, eles começaram o quê? A, né, se desentender. Houve um desentendimento entre eles. Tá? Então eles tinham uma missão, tinham um objetivo, e se perderam. Ou seja, entraram num conflito entre eles e o objetivo não foi atingido. Né? E aí a gente fica pensando, né? Como que eles foram com tanto preparo, né? Com tanta sabedoria ali, né? Enfim, como é que eles foram se perder, né? Na realização dessa missão, né? De levar os presentes, tá? A gente vai observar aqui nesse parágrafo aqui mais embaixo, ó, em que fala assim, olha, aqui, ó, o depositário do vaso não concordou com a maneira pela qual o irmão puxava a corça. Ou seja, ele não concordou com a forma com que o outro trabalhava. Certo? E o outro, né, ó, e o responsável pelo animal dava instruções ao carregador do bolo, ou seja, quem cuidava do animal começou a cuidar do trabalho do outro, que era o carregador do bolo, que era o outro presente, né? E esse último, que era o carregador do bolo, começou a cuidar do quê? Daquele que carregava o vaso valioso, que era o outro presente. Enfim, cada um começou a cuidar do trabalho do outro, tá? E cuidando do trabalho do outro, não cuidava do seu trabalho, tá? E aí a gente percebe, né? Muitas vezes como que a gente pode até, né? A gente pode muitas vezes incorrer em erros como esse, viu? Conforme a gente olha para o outro, os defeitos do outro, e não olha para os nossos defeitos, né?
para nossa responsabilidade, para nosso trabalho, né? Vocês sabem que o nosso trabalho, ele fala muito, a forma como a gente realiza o nosso trabalho, ele fala muito da nossa personalidade, né? De como a gente é, a nossa conduta, né? A forma de nós lidarmos com o que está à nossa volta, né? Enfim, demonstram como a gente é espiritualmente, né? Tá certo? Lógico. Então, se a gente começa a ficar olhando para o outro, a gente não observa o que nós como o que nós somos e o que nós temos que fazer. A gente se distrai, tá? Então, qual é a lição que fica para nós aqui? Né? É aí que Jesus fala aqui para nós, né? Que nós precisamos tomar muito cuidado. Aqui, não Jesus fez a narrativa para nós, né? Ele colocou na boca do sábio, tá? Ó, o sábio, porém, sorriu-lhes e explicou-lhes, tá? Ou seja, Jesus, contando a história, nos trouxe uma lição importante, tá? Então, qual é a lição? Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. Tá? Então, ó, o mais intricado problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios negócios sem intrometer-se nas atividades alheias. Né? Enquanto cogitamos de responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. Né? E aí a gente pode até trazer para aquele ensinamento de Jesus, né? Que nos diz assim, né? Para a gente se preocupar com os nossos defeitos, né? Certo? Antes de se preocupar com os defeitos alheios, né? Que está lá no Evangelho. É essa lição, é dessa narrativa aqui que tem aqui para nós, né? Dessa história que está aqui hoje nesse capítulo, que tem lá a lição do Evangelho. A gente pode fazer também essa ligação, tá? Fazer essa inferência aqui, nesse momento. Tá certo? Tá? André e Marcelo, eu acabei falando bastante aqui, se vocês quiserem, fica à vontade também, tá? Se quiser complementar, quiser, né, falar também, fica à vontade. Sim, a sua menção ao Evangelho foi muito bem colocada, né? Que é a trave, né? A trave e o argueiro no olho, né? Foi muito bem colocada. E teve um outro ponto que me chamou muita atenção aqui, e eu gostaria de convidar vocês a pensar comigo, a fazer essa reflexão. Aqui ele diz o seguinte: aproveitem o ensinamento da estrada, né? Então, assim, é esse caminhar, é aquele percurso que é importante, né? Que ali está a sabedoria do aprendizado para que eles conseguissem atingir a iluminação proposta por ele. Que veja bem, o primeiro, ele é portador de rico vaso de argila preciosa. E como nos ensinamentos de Jesus nenhuma palavra é mal colocada, né? Aqui talvez sugira, né, que um era portador de riqueza, o outro portador de beleza, né? E o outro, né, por exemplo, aqui ele fala sobre um bolo primoroso da família. Para mim é uma simbologia da família, porque a família para o encarnado, né, ele é muito, realmente é muito importante, é primoroso. Então, cada qual deve desempenhar muito bem a sua tarefa sem se preocupar com o problema do outro, né? Então, cada qual tem uma situação com a qual vai ter que lidar, né? Deus confiou a ele determinadas coisas e ele tem que se preocupar para com essas e não para com as dos outros, né? Então, é um convite a essa reflexão, isso me chamou a atenção, né? Aproveitem o ensinamento da estrada, né? É um aprendizado mesmo, é o caminhar, né?
que ele, se bem conduzido, vai fazer com que, né, os 3 jovens conseguissem chegar ao objetivo, ao propósito final, que é atingir a luz divina. Sim, verdade, Andréia. Muito bem complementado aí. Tudo bem, Marcelo? Contigo? Alguma ideia, por enquanto? Então, Silvio, só complementando um pouco o que a Andrea disse, trazendo para nós, né, principalmente nós que somos espíritas, essa lição ela nos convida a uma reflexão, porque muitas vezes a gente tem aquela ideia do ajudar, né? Não, eu tenho que ajudar, né? Só que esse ajudar, às vezes, acaba interferindo na vida da outra pessoa. Então, às vezes, a gente precisa ter essa reflexão, esse cuidado. Até porque ajudar não significa resolver o problema do próximo, né? Até porque o problema é dele, é algo, como a Andrea falou, da estrada, né? É com a experiência da estrada, do problema, que ele vai crescer, que ele vai evoluir. Então, às vezes, a gente, nessa ânsia de querer ajudar, principalmente, às vezes, as pessoas das quais a gente gosta, que são queridas no nosso coração, a gente interfere e tira a oportunidade dela aprender isso, entendeu? E aí, só que assim, a vida depois vai trazer para ela de novo a mesma situação, porque é ela que tem que passar por isso. Isso não quer dizer que a gente não tem que ajudar, né? São coisas diferentes. O que a gente precisa é encontrar esse equilíbrio de sim ajudar, fazer aquilo que está ao nosso alcance, mas deixar que a pessoa ela resolva o problema dela, né? Porque ela precisa disso para o aprendizado dela, né? E às vezes a gente acaba interferindo, então às vezes a gente precisa tomar cuidado com isso, até porque o mérito tem que ser da pessoa, né? É um pouco o que a espiritualidade faz com a gente. A espiritualidade é sempre do nosso lado para nos ajudar em tudo que a gente precisar. Porém, a gente também precisa fazer, né? Então, uma parte tem que ser partir da gente, né? Então, é a partir daí que aí a espiritualidade ajuda a gente. Mas, assim, o mérito tem que ser nosso, a ação é nossa, né? A escolha é nossa. Então, acho que a lição, ela nos convida a essa reflexão, para que a gente tome esse cuidado. E a Andrea falou da lição do argueiro, aí eu estava lembrando, tem uma lição no Fonte Viva, eu vou ler rapidamente, ela complementa, é perfeito para essa lição, chamada, é a lição 130, chamada Na Esfera Íntima, que, baseada nessa passagem de Jesus, onde ele fala assim, ó, cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. E aí, Emmanuel, ele fala assim, ele comenta que a vida é máquina divina da qual todos são seres, de qual todos os seres são peças importantes, e a cooperação é o fator essencial na produção da harmonia do bem para todos. Nada existe sem dignificação. Ninguém é inútil. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber no mundo o salário da elevação. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor, para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. Não ouvides, pois, o trabalho que o céu te conferiu e foge à preocupação de interferir na tarefa do próximo a pretexto de ajudar. Quem cumpre o dever que lhe é próprio age naturalmente em benefício do equilíbrio geral. Muitas vezes, acreditando fazer mais corretamente o que os outros, o serviço que lhes compete, não somos senão agentes de desarmonia e perturbação. Lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Ontem, hoje e amanhã são 3 fases do caminho único. Todo dia é ocasião de semear e colher. Observamos assim a tarefa que nos cabe e recordamos a palavra do Evangelho. Cada um administra os dons como recebeu, como bons dispensadores da multiforma da graça de Deus, para que a graça de Deus nos enriqueça de novas graças. Isso mesmo, muito bem, Marcelo, muito bem aí também observado, né? Esse aí, só repete a fonte para a gente, é Fonte Viva, isso? É o Fonte Viva, a lição 130, na esfera íntima, chama. Então, perfeito. Como a gente estava falando há pouco, né? A gente, no nossa trajetória aí, né, de evolução, né, de aprimoramento, em alguns momentos a gente precisa ter umas lições assim que nos trazem, né, informações e conhecimentos para a gente poder se iluminar, né, para a gente poder realmente evoluir mesmo, né?
espiritualmente. E essa aqui, então, essa lição de hoje, ela traz, assim, um norte importante, né? Traz um conhecimento importante para nós, né? Um direcionamento importante. Porque quando a gente fala em caridade, parece que a gente sempre tem que ir lá e, né, e muitas vezes interferir, ajudar e resolver, de repente querer resolver, né, alguma dificuldade, algum problema alheio, né? E aqui está sendo mostrado para nós que não é bem assim, não é tão simples assim, né? É isso, né, em linhas gerais do que a gente falou até agora, que isso não é tão simples assim. Agindo dessa maneira, muitas vezes a gente pode comprometer, né, uma missão, né, ou ali o alcance, né, de um objetivo, né, que foi traçado para a gente, né, tá? Então, é isso que a gente precisa tomar cuidado, né, a gente aprender a respeitar o trabalho do outro, né, a incumbência do outro e ajudar, como você falou, naquilo que é possível, mas não até resolver o problema para o outro, né? Porque às vezes o que para o outro é difícil, para mim é fácil, eu vou lá e quero resolver, mas não é por aí. O outro precisa tentar também, né? Se esforçar, procurar, né, atingir o objetivo. E aqui, né, na história de hoje, aqui, né, na lição de hoje, é um objetivo só, né? Era um objetivo só, dividido em três. E eles se atrapalharam os três e se perdeu o objetivo principal, né? Então percebam como é uma coisa assim bastante, né, séria muitas vezes, né? Às vezes, quando numa família, né? No caso aqui eles são irmãos, né? Numa família, quando não existe esse espírito aí de respeito, né? A trajetória individual de cada um, o objetivo principal pode se perder, né? Mesmo numa família, né? E tem espíritos afins, no caso aqui, são três irmãos, né? Que estavam juntos para atingir um mesmo objetivo, né? E se perderam grandemente, né? Tá certo? Bom, eu acredito que aí a gente já, né, procurou esclarecer bastante a lição, né? Houve aqui nos nossos comentários e esperamos ter colaborado aí com as reflexões aí de todos, né, que estão acompanhando esse nosso estudo aqui do capítulo de hoje, né? Capítulo 36, o problema difícil. E nos colocamos à disposição, né? Quem quiser comentar, quiser mandar alguma questão para nós, é só enviar aqui pelo WhatsApp, né? O número fica aqui embaixo na descrição do vídeo. É só nos enviar aí a questão, né? A pergunta, e a gente vai comentando aqui na próxima, né? Na próxima aula, no próximo estudo, né? Ou mesmo pelo WhatsApp também, a gente pode responder, não tem problema também, tá? Muito bem. Acho que nós podemos encerrar então. Vamos nos preparar, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, mais uma vez, agradecidos pela oportunidade que tivemos hoje de estarmos aqui reunidos em mais esse estudo nosso aqui da Liga Espírita. Agradecemos por todo o recurso espiritual benéfico que tivemos, nos amparando, nos envolvendo. E agradecemos também o amparo e assistência dos irmãos mentores espirituais, trabalhadores de Deus e de Jesus, que nos orientam, nos assistem aqui nos nossos estudos. Agradecemos aos nossos irmãos por estarem aí colaborando conosco em mais essa oportunidade. E assim, nós vamos formular aqui a prece de encerramento, né, do nosso estudo de hoje. Eu vou pedir para o nosso irmão Marcelo fazer a prece para nós. Pode ser, Marcelo? Sim, Silvio. Vamos lá. Então, mais uma vez, né, agradecendo humildemente a oportunidade de estarmos aqui todos juntos, aprendendo, né, um pouco mais sobre as leis de Deus, o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Agradecendo aos mentores responsáveis por esse curso, aos nossos mentores individuais pela ajuda, né, pela compreensão, e desejando a todos uma ótima semana, um excelente dia, né, muito abençoado por Deus, e que possamos estar novamente todos juntos semana que vem, se assim Deus permitir. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus.
pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e jamais deixeis cair em tentação, mas livrar-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E assim, em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, nós declaramos por encerrado o nosso estudo de hoje, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Até a próxima. Tchau, André. Até a próxima. Tchau, pessoal. Foi muito bom ter vocês aqui, hein? Continuem com os estudos conosco. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Marcelo. Até a próxima. Tchau, Silvio. Tchau, Andréia. Tchau, gente. Boa semana. Que Deus abençoe a todos.